Nós estamos de volta com o Jornal Cidade de Notícias. Hoje eu recebo mais uma vez o advogado Francis Saldanha. Hoje nós vamos continuar dando sequência a sucessões e o nosso assunto de hoje é um assunto até um pouco polêmico, que é o testamento. Você vai tirar suas dúvidas a partir de agora. Doutor Francis Saldanha, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, mais uma vez. Prazer é nosso estar aqui mais uma vez, colaborando com a TV Cidade, participando e trazendo informações para todos os telespectadores. Francis, para a gente começar então o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o testamento. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a sucessão testamentária. A sucessão testamentária, nós vimos na última entrevista, né, sobre o inventário, sim, que é a sucessão que é aberta após a morte, a gente fala do decujus, né? Então, a sucessão testamentária é a última vontade que a pessoa tem, às vezes em vida, né, de como vai ser feito ou distribuído a sua herança na hora da abertura do inventário. Para isso é feito o testamento. Tá certo? E o que é o testamento, então? Porque há uma diferença, né? Sucessão testamentária e testamento não é a mesma coisa. A sucessão é a forma de se fazer o testamento e dar um encaminhamento da sucessão após morte. E o testamento, né, ele é um ato jurídico unilateral, porque normalmente os atos jurídicos são unilaterais ou bilaterais, tem duas partes. Ele é unilateral, que é uma única parte, formal, tem que ser feito em cartório, tá? E personalíssimo, só a pessoa do testador, o proprietário, né, da herança, que pode fazer o seu testamento. E como que é o testamento, né? A gente fala que é a última vontade, mas a pessoa pode fazer a qualquer momento da sua vida. Fazer esse testamento, ele pode ser alterado também a qualquer momento. Quando você faz o registro dele em cartório, porque ele é formal, você pode ir alterando durante a sua vida. Normalmente, a gente fala a última vontade pensando na pessoa que está próximo já do falecimento e quer deixar ali seus bens para serem divididos. O testamento, se a pessoa não tem herdeiros necessários, ele só pode testar ou distribuir via testamento 50% dos seus bens. Bens patrimoniais e bens extrapatrimoniais. Aí normalmente vem a dúvida, o que é o extrapatrimonial, né? É muito comum no testamento a pessoa falar que quer ser cremada, sim, como que quer que seja o seu funeral, aonde será depositado cinzas. Então, isto é coisa que é testada e não pertence, né, ao espólio, à herança. Outras coisas, ele quer deixar que algum familiar continue o seu trabalho, faça trabalhos sociais, continue mantendo uma fundação. Estudos são a parte, né, do extrapatrimonial. E os bens patrimoniais é tudo aquilo que tem valor monetário. E qual que é a capacidade para realizar o testamento? Tem que ter uma capacidade mínima, né? Tem. O Código Civil fala em 16 anos, acima de 16 anos completo, a pessoa já é capaz, ele pode fazer o testamento. E a pessoa, a qualquer idade, desde que esteja em pleno consciência, né, mental dos seus direitos e deveres. Uma pessoa que está doentada, ela não pode fazer o testamento. Hoje normalmente o pessoal sempre pergunta, eu estou com uma pessoa, já está com alguma debilidade mental, pode testar? Não. Ela tem que estar em pleno juízo. Muitas vezes não a parte física, que às vezes a pessoa está acamada, tem alguma deficiência física, mas mentalmente ela tem condições de falar o que a sua legítima, né? A legítima é o termo que a gente usa de todos os bens dela, como vai ser distribuído pós-morte. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é a dúvida do nosso telespectador. Já ocorreu de pessoas fazerem um testamento e não ter validade porque a pessoa que estava testando não estava com a sanidade mental em dia? Sim. Aí são dois casos. O primeiro caso seria quando você vai ao cartório para fazer o registro, pode-se verificar que a pessoa não tem condição. Ou, muitas vezes, o caso da pessoa com debilidade física, o tabelião pode ir à residência do testador. Ele está acamado, mas está em pré-consciência normal. Sim. Ele pode ser feito. Se ele não estiver, não será feito o testamento. E legalmente, o testamento, né, ele pode ser questionado no prazo de validade de até 5 anos. Se algum dos herdeiros ou algum dos beneficiados achar que houve algum problema, que a pessoa não tinha condições, que ela foi influenciada, ela pode entrar em juízo requerendo a nulidade do testamento.
E existe mais de uma forma de fazer o testamento? Quais são as espécies existentes hoje? Basicamente são dois tipos, são o ordinário e os especiais. Nós vamos falar separadamente, principalmente os ordinários. O ordinário é o público que você vai ao cartório, né? O testador, que é a pessoa que quer fazer o testamento, vai junto ao tabelião do cartório com duas testemunhas e faz o seu testamento, que depois de feito é lido em voz alta para todos os presentes, quem tiver presente, ser conferido pelo testador e pelo as testemunhas. Existe o cerrado ou secreto, que só se toma conhecimento o tabelião, o testador e duas testemunhas. E o particular? O particular, ele não precisa ser feito em cartório. Ele pode ser feito perante 3 testemunhas e o testador, né, o proprietário, ele vai fazer de próprio punho. Ou mecanizado, datilografado, que o código fala hoje, digitalizado, tá certo? Ou de próprio punho. Então, ele faz, 3 testemunhas vão assinar, subscrevem junto com ele, e ele pode ser registrado antes ou pós-morte. Mas a validade desses tipos que você mencionou são as mesmas? São as mesmas. E o outro tipo, especiais, depois a gente pode falar, que são bem especiais, são 3. É o aeronáutico, o marítimo e o militar. Pessoa está, vamos falar, próxima da morte, passa mal dentro do avião, o comandante pode fazer o testamento. A mesma coisa ou em caso de paz ou em caso de guerra, o comandante faz. O comandante do navio a mesma coisa. E o militar, em caso de guerra ou de trabalho, né, ele estando em campanha, o superior militar pode fazer o testamento. Aí são os casos especiais que o Código Civil nos prevê. Agora, no caso dos tipos de testamento que você mencionou aqui, ordinário, é necessário que o pessoal tenha um acompanhamento também de um advogado para depois não haver questionamentos, Sim. não ter problemas futuros, né, Francis? Sim. O público, ele é feito na presença do advogado, junto com o tabelião, com as testemunhas, e ele é público. Qualquer pessoa depois, como qualquer certidão, qualquer escritura, você pode ir no cartório e querer saber, pedir para ser feito. O cerrado ou secreto, não. Ele só será aberto após a morte. Francis, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia, ajudando o nosso telespectador a ter mais conhecimento na área da advocacia, naqueles problemas cotidianos que todos nós temos, e aguardo você novamente no próximo mês. Estamos à disposição, mais uma vez agradeço e fico, né, à disposição de todos os telespectadores que podem mandar um e-mail, fazer questionamento aqui para o pessoal da TV Cidade, que no próximo programa a gente estará respondendo.